Olá, meus amigos, meus irmãos, mais uma vez, mais um encontro. E vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele seja conosco mais esta noite, para nos orientar, nos esclarecer e nos ajudar no caminho da nossa renovação. Então, hoje nós vamos falar sobre a caridade maior. O homem que alcançar o céu, pedindo orientação sobre as tarefas de benemerência social que pretendia estender na terra, o anjo da caridade falou compassivo: volta ao mundo e cumpre de boa vontade as obrigações que o destino te assinalou. Para que te sintas de pé, cada dia, milhões de vidas microscópicas esforçam-se em tua carne, garantindo-te o bem-estar. Cada órgão e cada membro do teu corpo amparam-te abnegadamente para que te faças abençoado discípulo da civilização. Os olhos identificam as imagens que já podes perceber, livrando-te da desordem interior. Os ouvidos selecionam sons e vozes para que não vivas desorientado. A língua auxilia-te a expressar os pensamentos, enriquecendo-te de sabedoria. As mãos realizam-te os sonhos, engrandecendo-te o caminho na ciência e na arte, no progresso e na indústria. Os pés sustentam-te a máquina física para que não arrojes a inércia. A boca mastiga os alimentos para que não condenes a inação. Os pulmões asseguram-te o ar puro contra a asfixia. O estômago digere as peças com que nutrirás o próprio sangue. O fígado gera forças vitais que te entretêm a harmonia orgânica. O coração movimenta-se sem parar, encorajando-te à existência. Vives da caridade de inúmeras vidas inferiores que te obedecem à mente. Torna, pois, ao lugar em que o Senhor te sitiou e satisfaz as tarefas imediatas que o mundo te reserva. Caridade é servir sem descanso, ainda mesmo quando a enfermidade sem importância te convoque ao repouso. É cooperar espontaneamente nas boas obras, sem aguardar o convite dos outros. É não incomodar quem trabalha. É aperfeiçoar-se naquilo que faz para ser útil. É suportar sem revolta a bilis do companheiro. É auxiliar os parentes sem reprovação. É rejubilar-se com a prosperidade do próximo. É resumir a conversação de 2 horas em 3 ou 4 frases. É não afligir quem nos acompanha. É ensurdecer-se para a difamação. É guardar o bom humor, cancelando a queixa de qualquer procedência. É respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhe é própria. E porque o homem ensaiasse inoportunas indagações, o anjo concluiu: volta ao corpo, age incessantemente no bem. Não percas 1 minuto em descabidas inquirições. Conduzes os problemas que te atormentam o espírito ao teu próprio trabalho, e o teu próprio trabalho liquidá-los-á. A experiência aclara o caminho de quantos lhe adquirem um tesouro de luz. Recolhe as crianças desvalidas, ampara os doentes, consola os infelizes e socorre os necessitados. Não ouvides, pois, que a execução dos teus deveres para com o próximo será sempre a tua caridade maior. De irmão X. Muito bem. Então agora vamos fazer nossas reflexões. Veja quanta coisa importante, quanta coisa linda acontece que às vezes a gente não percebe, né? A caridade maior. O anjo, né, ele manda o homem voltar, por quê? Para que te sintas em pé, cada dia, milhões de vidas microscópicas esforçam-se para tua carne, garantindo o teu bem-estar.
cada órgão e cada membro do teu corpo amparam-te abnegadamente para que te faças abençoado discípulo da civilização. Veja bem que Deus, quando nos criou, Ele nos criou perfeitamente. Né? Os olhos, para quê? Para que a gente identifique as imagens lindas, perfeitas que nós temos. Existem coisas feias, existe, mas existe muito mais. Pergunte o valor dos olhos para quem não enxerga. Os ouvidos, que através dos ouvidos, da audição, nós podemos ouvir sons lindos, maravilhosos. As músicas, ouvir alguém falar, recitar uma poesia. Pergunte o valor da audição para quem não escuta. A língua nos auxilia a expressar os nossos sentimentos. As mãos, podemos realizar obras lindas através das mãos, escrever poesias, acariciar as crianças. Pergunte o valor delas para quem não as tem. Os pés nos dão direção, nos levam aonde nós queremos, nos sustenta o corpo. Pergunte o valor deles a quem não tem os pés. Nossa boca, que através dela colocamos o alimento e falamos o que sentimos. E falamos o que existe, o que tem no nosso coração. Os pulmões, que asseguram o ar puro, através dele, ele é o órgão de reserva da energia vital, que nós, quando respiramos, trazemos a energia vital para a nossa sobrevivência, né? Através dele aceitamos a vida. O fígado, o estômago, digere peças, né? Está relacionado com as emoções. Quando sentimos raiva, o primeiro órgão a sentir é o estômago. O fígado, que gera as forças vitais, ele elimina as toxinas físicas, psíquicas, mentais, está relacionado com a alegria. O coração é o centro do amor e da segurança. Através dele, ele bombeia o sangue para tudo, para todo o organismo. Enfim, não tem nada que não seja imperfeito. Então, cabe a nós a cuidar dessa casa que abriga o nosso espírito. Deus fez ele perfeitamente e é graças a esse conjunto que nós nos movimentamos, que nós podemos sentir, que nós podemos viver e evoluir. Então, a caridade maior já começa por aqui, né? Então, o anjo fala, né? Torna, pois, ao lugar em que o Senhor te sitiou e satisfaz as tarefas imediatas que o mundo te reserva. Ninguém não nasceu no lugar errado. Todos nós nascemos com a família que precisávamos nascer. Nós trabalhamos aonde precisamos florescer. Então, aonde nós trabalhamos, então volta, satisfaz as tarefas imediatas que o mundo te reserva. Seja professor, seja um advogado, seja um médico, seja um gari. Nós temos a obrigação e o dever de ser felizes ali. É lógico que a gente pode, pelo livre-arbítrio, mudar as condições de vida da gente. Mas quando formos realizar as nossas tarefas, que realizemos com amor, porque foi ali que Deus nos colocou para a gente aprender, né? Com a família, com o trabalho e tudo mais. A caridade é servir sem descanso. Não estamos aqui a passeio. O homem precisa compreender isso, né? Não estamos aqui a passeio. Viemos aqui aprender através do outro e servir incansavelmente, porque o servir é o que nos ajuda a crescer mais, a ver o mundo de uma forma diferente, né? Então, é cooperar espontaneamente, né? É não incomodar o outro, é aperfeiçoar-se naquilo que você está realizando, que você foi preparado para fazer, é suportar sem revolta as outras pessoas, é auxiliar, é alegrar-se com o sucesso dos outros, é não afligir os outros, é ensurdecer-se
para a difamação. Né? O mal em nenhum momento da vida merece comentário. Então, não seja você aquele que vai, por exemplo, hoje em tempos de tecnologia, Facebook, apertar aquela notícia ruim, aquela fake news, aquela difamação de alguém para frente, você está contribuindo. Então, não seja você a tocar aquilo para frente, esqueça, delete. Guardar o bom humor é respeitar cada um do jeito que ele é, né? Então, o anjo diz, também não perca tempo com descabidas inquirições. A gente só quer arrumar uma desculpa para as coisas. A gente não precisa estar questionando tudo e todos na vida. Vamos começar a aprender a observar primeiro, para agir, né? Ver as nossas obrigações que estão colocadas à nossa vista, que muitas vezes nós não prestamos atenção. Né? Então é ir e fazer, né? Porque Deus nos fez fisicamente perfeitos para que o nosso espírito, através da oportunidade da vida, possamos, através do outro, nos melhorarmos. Então nós temos outras participações aqui, do Américo Falcão. Ele diz, não faça sombra ao deserto a interrogar o porvir. A estrada responde certo a quem procura servir. Podemos até perguntar, mas olha, como é que eu vou servir? Como é que eu vou ajudar o outro se eu não sei para onde eu vou? Não se preocupe, porque Jesus nos dará a direção. Ele nos mostrará o que nós precisamos fazer. Se nós temos aquela boa intenção, amor no coração, aqueles que precisarem de nós, Ele nos mostrará e nós iremos lá e ajudaremos. De Alberto Souza, não digas que amas a Deus sem serviço à humanidade. Deus traz as mãos invisíveis nos braços da caridade. E a caridade é a nossa abençoada tenda de luz, edificada em toda parte, onde existe alguém que clama por auxílio e compreensão. Bezerra de Menezes. Então a caridade é a nossa abençoada tenda de luz, edificada em toda parte que existe. Então, aonde, se nós carregamos em nós esse desejo de amar e de servir, é a nossa tenda de luz. E aonde tiver alguém precisando, lá estaremos, se Deus quiser, e nós vamos perceber e vamos servir de alguma forma, né? Muito bem. Então, falando-se em caridade, né, que a caridade, essa caridade que o texto nos coloca, que a gente já começa em nós. Então, como nós não fazermos pelo outro aquilo que Jesus, que Deus já está fazendo por nós? Então, é uma forma de estarmos em gratidão com Deus, né, fazendo ao outro tudo aquilo que Ele está fazendo por nós. Né? A oportunidade. Então, a etimologia da palavra caridade ela vem do latim, carita, né? Que significa amor. Caros, que quer dizer digno de apreço, né? Significa, no senso comum, alguém caridoso é sinônimo de uma pessoa desprendida, de uma pessoa que não mede esforço, né, para se doar em favor do outro. Muito bem. Então, nós temos, isso aqui faz a gente lembrar o capítulo 15, tá, do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Que ele fala, né, que ele começa com, todos nós já conhecemos a historinha do bom samaritano, que o homem que vinha de Jerusalém para Jericó, ele cai na mão dos ladrões e fica muito machucado, né, estendido ali, e passa o sacerdote, não deu atenção, passa o levita, não deu atenção, e vem um samaritano, né, e ajuda. Então, o que é o porquê aqui? Porque o sacerdote, o levita, eram pessoas que conheciam a lei, né, e os profetas eram quem deveria ajudar. Mas o samaritano era considerado um herege, aquele que não seguia aquela religião deles, né? E foi quem ajudou, né? Então, ele pergunta, então quem foi o próximo? O próximo é aquele
que ajudou, né? Então, dentro desse capítulo 15, fora da caridade não há salvação, nós temos, eu vou me referir ao item 3 e o item 4, né, num resumozinho aqui, para a gente entender essa questão da caridade, né? Por que nós precisamos fazer a caridade? Toda a moral de Jesus, né, ele se resume na caridade e na humildade. Isto por quê? Porque são duas virtudes que são contrárias ao orgulho e ao egoísmo. O orgulhoso e o vaidoso, o egoísta, infelizmente, ele ainda tem o seu coração turvo e ele não consegue ainda ajudar o outro. Por quê? Porque ele não sente a dor do outro, certo? Então, as chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo, que nos veda, não deixa a gente enxergar o sofrimento do outro. Pelo contrário, a caridade e a humildade, o que é o humilde? O humilde é aquela pessoa que ela tem consciência dos seus limites, das suas limitações, né? Então ele enxerga no outro alguém que de repente está precisando dele, ele vai e ele ajuda. Então, em todo o ensino de Jesus, caridade e humildade, ela conduz o homem à eterna felicidade. Então Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque são humildes, né? Não confundir humildade com pobreza, porque existem pessoas pobres que são orgulhosas, né? O humilde é aquela pessoa que ela sabe dos limites dela, né? Ela não tem orgulho no coração dela. Bem-aventurados que têm puro coração, porque não tem maldade, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque são os que buscam a paz. Aonde ele vai, ele leva a paz. Ele quer resolver as questões, né, que de repente não estejam dentro da harmonia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque são as pessoas que perdoam, não trazem ódio no coração, nem rancor. Amai o próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereis que vos fizesse. Isso aqui é muito importante, né? Amar ao próximo como a vós mesmos. E fazer ao outro. A empatia. De repente você vê alguém sofrendo, você se coloca no lugar dele e você sente a dor que ele está sentindo. A partir daí, você sabendo que aquilo é sofrimento, que aquilo dói, você vai buscar em si esse amor para servir, para ajudar. Amar os vossos inimigos, que nem sempre é fácil, mas precisamos. Perdoar para ser desperdoado. Então, quando a gente quiser o perdão, primeiro perdoe. Antes de orar, vai lá e te reconcilia. Reconcilia-te com teu irmão. Perdoa primeiro para pedir perdão. Pratica o bem sem ostentação. Né? Hoje em dia, de tantas selfies, de tantas redes sociais, muita gente vai lá, faz a caridade, ajuda aquele que está necessitado, tira foto para colocar nas redes sociais. Não precisamos fazer assim, né? Não julgar os outros, né? Então, por exemplo, se alguém está em erro, nós temos que ver que se alguém está praticando algo errado, ele está colocando em risco a encarnação dele. E quantas vezes nós não estivemos em erro também? Então, não vamos julgar ninguém. Vamos orar por aqueles irmãos que estão em queda, para que Deus possa iluminá-los, tocar o coração para que eles possam acordar e seguir em frente, né? Muito bem. Humildade e caridade, eis o que recomenda Jesus, e ele dá o exemplo. Então, tudo isso daqui citado por quê? Fora da caridade não há salvação. Quando Jesus coloca a caridade em primeiro lugar, tá? Ele implicitamente abrange todas as outras virtudes. A humildade, a brandura, benevolência, a indulgência, a justiça. Quando nós temos condições
de estar ajudando o outro, nós também estamos desenvolvendo essas outras. Por isso da importância dela. Por isso que Jesus nos convida para que a gente possa servir, possa se colocar no lugar do outro, né? Dos que estão em queda, para servir e aliviar as dores. No item 4 fala sobre o mandamento maior, que é quando o fariseu fez a pergunta a Jesus, né? Mestre, qual é o maior mandamento? Jesus responde, da lei, né? Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E o segundo, que semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como amarás a Deus de toda a tua alma e o próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Como amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo? Nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo é a Deus que estamos fazendo. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima. Porque a gente se colocando no lugar do outro, a gente sente, né? E estaremos desenvolvendo todas as nossas potencialidades. Quem já não se sentiu feliz em estar servindo? No capítulo 13, diz assim: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando nós servimos, quando nós ajudamos o outro, nós estamos ajudando a nós também. Estamos nos sentindo felizes. Quando a gente sai a campo, quando a gente está em casa triste, angustiado, ou revoltado, frustrado, quando a gente sai para visitar os amigos ou pessoas que a gente não conhece, a gente vai perceber que a nossa vida é um paraíso. É porque a gente não se dá conta. A gente não acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas não é, meus amigos. Toda casa, todo ser, ele tem a sua prova para viver. E cabe àqueles que têm mais percepção de ajudar. Quantas vezes que a gente não teve em angústia, a gente se eleva a Deus, a Jesus, pedindo ajuda. E de repente chega alguém, um amigo, que traz uma palavra, né? Alguém que envia uma mensagem. Hoje, nesse tempo de pandemia que estamos todos em casa, por que não você ligar para aquele amigo que faz tempo que você não vê? Né? Ou liga para aquele parente que você, de repente, não perdoou porque aconteceu alguma coisa, ele fez alguma coisa que você não gostou. Ou eleva o seu pensamento para orar por aqueles que estão sofrendo. Isso também é caridade. O que nós não podemos é viver angustiados, reclamando, né? Olha o que Deus nos deu na criação do nosso organismo. Quer caridade maior que essa? Que Ele nos prepara. O anjo diz aqui, cada órgão, cada membro do teu corpo amparam-te abnegadamente para que te faças abençoado discípulo da civilização. Não estamos a passeio. Viemos aqui nos reajustar com as leis divinas, quando nós infligimos, né, lá no passado ou nessa mesmo. Então é importante que a gente comece a perceber isso, porque fazer a caridade, servir ao outro é uma forma de gratidão a Deus pelo que Ele faz por a gente.
que é desenvolver amor, benevolência, né? Todas essas características aqui, a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência e a justiça para com o próximo. Se nós realizarmos tudo isso aqui, estamos no caminho para a nossa evolução maior, né? Estamos mais próximos de Jesus e seremos, com certeza, mais felizes. Então, ele diz que devemos combater o orgulho e o egoísmo, né? E recomenda a caridade como uma condição absoluta para a nossa felicidade. Ok? Muito bem. Vou ler mais um pedacinho aqui sobre o capítulo 13, o item 11, sobre a beneficência. Compreendei as obrigações que tendes para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Adolfo, bispo de Argel. Enquanto nós estamos aqui reclamando, angustiados, que a nossa vida é isso, que a nossa vida é aquilo, frustrado, porque tem pessoas que se angustiam porque não tem o celular da moda, porque não tem o carro da moda. Não é isso, né? Saia de si mesmo, pare de olhar para o próprio umbigo. Os infortúnios ocultos, nós temos amigos que estão muito tristes, pessoas que estão sofrendo por causa do desemprego, porque estão necessitados, que não têm dinheiro. Olha a oportunidade que nós temos de estar servindo aqui. Liga para o seu colega, para o seu amigo, pergunta, que você sabe que está numa situação difícil, pergunte se ele está precisando de alguma coisa, ele vai se sentir importante, vai se sentir feliz, às vezes quer só uma atenção sua, o parente, seja lá o que for. Serviço nós temos, a seara ela é grande, os trabalhadores é que são poucos. Então, nós precisamos nos conscientizar de que nós podemos ser esses trabalhadores na continuação da obra de Jesus, que é amar e servir. Então, é na caridade que está a nossa salvação, por isso, porque nós vamos crescer, nós vamos agradecer, ser gratos pela vida maravilhosa que Deus nos deu, certo? E para encerrar aqui, quem pratica a caridade cumpre os seus deveres diante de Deus, diante de Jesus, diante da vida. Quando praticamos a caridade, demonstramos desapego, demonstramos alma nobre, que se coloca no lugar do outro como igual, reconhecendo a dor do outro como sua. Né? Você está demonstrando para ele, olha, eu estou com você, conte comigo, eu estou com você. Vence o orgulho, o egoísmo e a vaidade, que são os entraves do progresso da humanidade. Os que assim procedem, com certeza estarão mais próximos de Jesus, sentirão mais alegria, verão que a vida que tem vive num paraíso, porque se você for olhar muitos, você tem paz na sua casa, tá? Você tem o suficiente. Deus nos colocou dando-nos o suficiente para vivermos. Então, sejamos gratos. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem, né? Perceber que o outro precisa dele. Que aí tem, né? Aí é onde entra o orgulho, o egoísmo, vendando os nossos olhos. Então, para esses tem um longo caminho ainda. Quer dizer que não sofreram o suficiente. Só sabe o que é fome quem já passou fome, né? Então, para aprender a se colocar no lugar do outro e sentir a dor dos que sofrem, né? Ainda, infelizmente, tem o orgulho e o egoísmo no coração. Então, fora da caridade, não há salvação. E sempre será uma forma de nós sermos gratos a Jesus por tudo que Ele fez por nós. Muito obrigada, meus irmãos. Que Deus possa estar em cada um, em cada lar, abençoando, levando paz, harmonia
e felicidade. E percebam, comecem a olhar ao redor que nós vamos enxergar os que precisam da gente. Um beijo no coração de todos, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.